Irmãos, vamos analisar aqui o culto de ontem da congregação do dia 12/2/2025. E você vai ver aqui o ancião com saudosismo, apontando para os tempos onde eles eram consultados como os oráculos de Deus. Nada se fazia sem primeiro buscar a profetada. Ainda que o mundo esteja caindo na tua cabeça, você busca primeiro a profetada. Você vai ver também aqui ele ensinando as crianças a dar dinheiro desde cedo na igreja. Ensinando, doutrinando, fazendo com que elas peguem esse costume de entregar a sua moedinha sofrida que ele arruma para poder comprar um docinho, mas ele tem que entregar essa moeda e esse dinheiro na igreja. Isso é uma forma de adestramento, fazendo com que eles comecem desde cedo a viciá-los a entregar o dinheiro dentro da igreja. E outras coisas mais, você vai ver aqui também na oração, a típica oração da CB, onde eles não têm a mínima coragem de assumir que são pecadores e que pecam. Quando fazem isso, muito esporadicamente, mas fazem com dor no coração. Você vai ver ele dizendo aqui, nós praticamos, você acha que ele vai falar pecados? Não, falhas e erros. Não nada mais além disso. Atropelando o que diz na carta de João, no capítulo 1. Vamos fazer então uma análise desse culto. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração. Queridos irmãos, vamos analisar agora então aqui o culto de ontem. As mesmas aberrações. Uma exortação tentando criar um controle sobre o CCBano. Na verdade, a tentativa é de voltar a ter o domínio e o controle mental da cabeça do CCB. Ainda tem esse controle, em boa parte deles, mas eles já estão sentindo o efeito, até mesmo daqueles que estão ali dentro, de que eles já não estão mais sob sujeição cega, como sempre foi. Vamos ver aqui a análise, Vamos começar, obviamente, pela oração. Fica vendo. Erros. Quantas falhas nós erramos, praticamos, mas, Senhor, nós te agradecemos. Quantas falhas, irmãos, nós erramos e praticamos. Quantas falhas? Não é pecado. O CCBano não peca. Porque apesar de falhos, mas a tua misericórdia, o teu amor. Então tá aqui, pode ver esse absurdo nessa oração, entre outras. Eu não quis pegar qualquer coisa, porque senão esse vídeo ia ficar longo. Eu peguei as partes importantes ali. Mas o que esse ancião e toda a CCB precisa entender é que nós estamos dentro de uma natureza de carne pecaminosa. Pecamos todos os dias, porque é a natureza da nossa carne. E lá na epístola do apóstolo João, no capítulo 1, se não me falha a memória, versículo 8, 9 e 10, está dizendo, se você disser que não peca, você está fazendo de Deus mentiroso. Olha o que está falando lá. E a palavra dele não está em você. Por quê? Porque lá ele está querendo dizer que Deus diz que nós pecamos. Deus diz que nós somos pecadores. E se eu disser que não peco, então eu estou querendo dizer que Deus é mentiroso. Olha só, todos os dias, quando eles vão orar e eles estão no culto, eles estão insinuando que Deus é mentiroso. Deus, para o CCBano, é mentiroso porque vocês se recusam a aceitar que são pecadores. Como diz na palavra de Deus, e eu vou ler para vocês agora. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Vocês fazem de Deus um mentiroso todas as vezes em que vocês vão orar e quando vocês conversando pronunciam, que vocês só cometeram falhas, atos de fraquezas. Mentirosos. Vamos agora para os conselhos. Os conselhos, esse ancião fez uma lambança e eu quero que vocês vejam só. Já começou aqui ele delegando a tarefa que é deles, dos anciões, e de quem ocupa o ministério da palavra, de fazer o quê?
de fazer o trabalho do pastor. Qual que é o trabalho do pastor? É ir, estar em cima das ovelhas, verificando elas, observando, orando. Principalmente os que vão se batizar, eles já deveriam estar indo para assistir o batismo convertidos. Eles deveriam ir cientes do que é graça e do que é a salvação. Mas na CCB não. Batiza, eles não sabem nem quem eles estão batizando. Qualquer um, se passar um bêbado lá e entrar lá na piscina lá com eles, eles batizam. E tem testemunho sobre isso. Eles batizam qualquer um. Saiu do batismo, eles nem ligam aonde essa pessoa mora, aonde ele vai, aonde eles não vão, aonde eles congregam. É simples assim. Eles acham que está nas costas de Deus, Deus é quem vai fazer tudo. E sentindo o baque, eles estão percebendo o baque que eles estão levando, o que ele vai fazer aqui agora? Esses homens que não têm a capacidade de fazer o trabalho de pastor, porque eles gostam de fazer viagem. Viagem eles gostam, de ir para a Europa, para os Estados Unidos, né? Viajar pelo Brasil, olha que maravilha, vai para cá, vai para lá. Eles gostam de contar testemunho que tiveram viajando para tal lugar, eles gostam. Agora, ir pelas casas das pessoas, visitando e orando, isso eles não fazem. E aí o que ele veio fazer aqui no culto? Ele veio delegar essa responsabilidade às pessoas. Vocês têm que ir visitar os novos de batizados, vocês têm que conhecer os novos de batizados. Ele está transferindo o trabalho dele nas costas da igreja. Fica vendo. Para obedecer a Deus, mesmo para assistir o santo batismo, procurem depois, se o Senhor fizer a obra, chamá-lo, acompanhar, porque, irmãos, sabemos que é muito importante que os novos batizados sejam acompanhados pela Irmandade no cuidado. Está errado. Sejam acompanhados pelos ministros. É os homens que instruem quem tem que acompanhá-los. É importante, irmão, que os novos de batizados sejam acompanhados pela Irmandade. Pela Irmandade, mas eu vou te contar uma coisa mesmo, hein, rapaz? Nunca vi alguma coisa igual. E quando a gente fala aqui que a CCB é um bando de gente sem pastor, né? Que as pessoas lá não têm orientação bíblica, eles não têm, né? Ficam bravos. CCB nem parece um siri na lata aqui no YouTube pulando. E o Josafá tá nos ofendendo. E o Josafá tá nos ofendendo. Ele está difamando a Santinha. Josafá está difamando a obra. Por conta dessas bobagens que esses homens vêm falar no ao vivo, e a gente vem aqui e denuncia isso, e vem depois dizer que nós é que estamos difamando, né? Essa bobagem de dizer que a gente está difamando porque está denunciando as coisas erradas e falando a verdade. Fica vendo. Como se cuida de uma criança recém-nascida, irmãos, para que não caia, sempre dado a mão, espiritualmente temos que cuidar das almas que obedecem a Deus. Espiritualmente temos que cuidar das almas. Aí ele já lançou a responsabilidade nas costas da igreja. A igreja que é menos instruída do que eles ainda, né, fica na tarefa de ter que visitar os novos de batizado. É brincadeira, né, gente? Fala sério. Né? Para que esses camaradas querem ficar na frente do povo se não tem o mínimo trejeito ou a vontade de querer estar perto do povo? Né? Ir visitar, isso é tarefa deles, gente. É deles. Agora fica vendo aqui, ó. Eles estão doutrinando a criança, eles precisam viciar essas crianças a levar dinheiro na igreja. E para isso acontecer, tem que fazer desde cedo. Porque depois que entra o costume, irmão, que a pessoa pega o vício de estar sempre levando dinheirinho lá, aí não consegue perder mais o vício. Então, esse trabalho que a CCB está fazendo aí é a longo prazo. Fazer trabalho com as crianças de estudo bíblico profundo, para saber que isso aí eles não fazem. Mas colocar na cabeça do gurizinho da CCB que ele tem que dar dinheiro na CCB, isso aí eles fazem com maestria. Já está aí a preocupação. Não, porque nós temos que ensinar essas crianças a levar o santo dinheirinho para a igreja. O dinheirinho que ele ia tomar o picolézinho dele, ele tem que levar para a igreja. Fica vendo. Chegava no dia, irmão, da reunião de jovens menores ou da escola dominical, dava ali aquele pouquinho que tinha. Os irmãos sabem, uma criança, a vontade que tem é tomar lá um picolé. Naquele tempo
tinha lá o picolé de limão, que era água com limão e açúcar. Não tinha mais que isso. Mas a criança tem vontade, ainda mais a gente que era pobre, que não tinha dinheiro, irmão. E chegava e falava: filho, isso daqui é para você pôr na Santa Coleta. E a gente fala: ai meu Deus, olha, dá para mim comprar um picolé. Ai meu Deus, filho, isso aqui é pra você estar na Santa Coleta. Ai meu Deus, isso aqui dá pra comprar um picolé. Mas o pai enfiou na cabeça do gurizinho: você tem que dar na Santa Coleta. E o bichinho vai lá. E às vezes acaba o moleque, ele dá o dinheiro na Santa Coleta, mas fica com tanta vontade que acaba pegando. Se bobear, o CCBaninho já vai lá e pega o sorvetinho. Então, eu tô brincando, claro, mas isso pode vir a gerar na criança esse sentimento de eu não tenho, eu nunca tenho dinheiro, quando eu tenho que levar lá para a igreja. Ele vai acabar pegando raiva da igreja, ou vai virar mesmo um CCBano doutrinado, fanático, né, que vai ter que levar todo o dinheiro que ele tem. Não todo o dinheiro, né, mas ele nunca vai esquecer de ir lá dar a bênção, né, entregando o dinheiro para a igreja. Fica vendo aqui. Não, você vai lá, põe o dinheiro na coleta, e depois que você cumpriu esta parte da palavra, você vem aqui, o papai dá uma moeda para você comprar o teu picolé. Aí ele tentou dar uma consertada, acho que ele percebeu a lambança que estava lá fazendo. Na história que ele está contando, ele manda a criança levar o dinheiro para a coleta. E a criança fica totalmente aborrecida e triste porque tem que dar o dinheiro dela na coleta. Mas aí ele consegue falar: mas o papai tá falando, vai lá, entrega, depois eu te dou outro dinheiro. Se isso fosse verdade, que o papai ia dar outro dinheiro, essa criança não ia estar aborrecida. Ah, pai, que legal, deixa eu levar. Ele ia levar e ia voltar. Cadê o meu agora? Você vê que ele fez uma acréscimo no final, porque parece que percebeu, né? Ou seja, não tem nexo algum, né? Você dá o dinheiro para a criança vai lá, entrega, depois volta, você dá para ela também. Ela não deveria ter ficado receosa, como ele contou no começo, que a criança falou: ai meu Deus, era o dinheirinho, né, de comprar o sorvetinho, né? Vocês percebem a esperteza desses homens? Ó, rápido no gatilho. Mas o que a gente sabe, e já tem vídeo aqui, e já fizemos vídeo, são crianças levando o cofrinho cheio para a denominação. Eles despejando e contando lá, né? Ou seja, nem as crianças estão escapando da petição de dinheiro da Congregação Cristã no Brasil. Eu nunca vi pior na minha vida, em igreja alguma, uma igreja para pedir tanto dinheiro para o povo como a Congregação Cristã no Brasil. Nem as crianças escapam do radar dos anciões da CCB. Vamos ver, presta atenção. Ensinava, irmãos queridos, o mundo moderno está tirando este ensinamento tão glorioso. O mundo moderno está tirando esse ensinamento glorioso. Vamos analisar. O mundo moderno, qual que é o mundo moderno? O mundo da informação. O povo está saindo da ignorância. Primeiro ponto. Segundo, está tirando das pessoas esse ensinamento glorioso. Qual que é o ensinamento glorioso? É dar dinheiro na igreja. Olha o ensinamento glorioso. Então, o que ele está querendo dizer? Que a informação hoje, as pessoas começaram a entender, né, que Deus não está atrás do seu dinheiro, que não é dando dinheiro na igreja que você está agradando a Deus, né? Ou seja, essa é a informação. E aí o que eles falam? Eles estão parando de dar dinheiro, que ele chama de ensinamento glorioso. Gente do céu, isso aqui é enganação, porque isso não está na Bíblia. Abre o Novo Testamento, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e você não vai ver, né, essa petição de dinheiro desenfreada. Não está mandando as crianças darem dinheiro na igreja, de forma alguma. Lá não está dizendo que isso é ensinamento glorioso que você tem que dar na igreja. Absolutamente nada disso. É apenas uma questão de responsabilidade de cada um. Você não precisa envolver nisso glorioso, as palavras graça, glorioso, ensinamento, não. É apenas uma questão de conscientização das pessoas dentro da igreja para elas ir lá e dar o dinheiro, porque a igreja, o físico, a instituição, precisa de dinheiro para se autossustentar. Simples assim, ser honesto com as informações, falar sem misturar ou tentar usar da fé dessas pessoas para tirar o dinheiro delas.
né? É só falar, ó, aqui é evangelho, acabou. Agora a gente vai falar de dinheiro. Gente, nós precisamos que vocês ajudem, né? Porque nós temos despesas para pagar. A gente precisa que vocês venham aqui e cooperem. Precisamos de dinheiro, porque temos aqui seguro de vida para pagar, seguro de saúde, né? Eu não sei se tem essas coisas lá, mas eu acredito que deve ter, né? A gente precisa pagar o cartão corporativo, a gente precisa fazer umas viagens lá para o exterior. Tudo isso, gente, não é de graça, precisa de dinheiro. Portanto, né? Faça a sua parte. Se você quer o bem dessa igreja, se você gosta de estar aqui dentro, a gente precisa que você contribua. Pronto, olha aí que bonito. Não vai ter crítica alguma, porque quem vai criticar um comunicado tão honesto e sincero desse? Não vai. Agora fica falando, tentando enfiar Deus nessa coisa toda, dizendo que é um ensinamento glorioso, que a criança tem que dar dente pequeno e tal. Isso aí sim a gente pode dizer que isso não passa de pura enganação. Não precisa fazer isso aí, né? Não precisa. Seja honesto, só isso. Seja sincero. Vamos ver. Que aprendemos no passado e nos fez amar ao Senhor Jesus. Quer dizer que dar o dinheiro na coleta me faz amar o Senhor Jesus. Você está percebendo que eles estão se utilizando da fé das pessoas e o nome de Jesus junto com o amor para dizer que você tem que dar dinheiro na coleta? Aqui está beirando o argumento do outro ancião que falou que a coleta é santa e faz parte da salvação. E aqui, em outras palavras, ele não falou isso de forma explícita, mas ele disse: quem ama Jesus dá dinheiro na igreja. Porque esse santo ensinamento, irmão, né, era um santo ensinamento, né, de amar a Jesus. Alguma coisa assim que ele disse aqui no finalzinho, né? Quer ver? Eu vou até voltar aqui, ó. Olha só aonde esses homens chegam para tentar tirar o dinheiro das pessoas. E nos fez amar ao Senhor Jesus. Esse santo ensinamento de dar dinheiro na coleta nos fez amar o Senhor Jesus. Ei, lasqueira! E depois querem criticar outras igrejas, né? Eles querem falar sobre o pastor. Pastor, né? Ganha, vive da lã das ovelhas. Olha só isso aqui. Eu nunca vi igual isso aqui, gente. Eu nunca vi igual. Vamos ouvir, presta atenção. Lembremos-nos. Aqui, eles estão pedindo para voltar às origens. Irmão. Qual a origem? A origem que vocês vinham aqui buscar a palavra e acreditar em tudo que nós falamos. Essa é a origem que ele está pedindo para voltar. Uma fé cega e ignorante, que acredita no homem. Presta atenção, no que o homem fala na tribuna. Vamos ver. Todos, não só os que estão aqui presentes, mas aqueles que estão ouvindo isto aqui. Vamos voltar às origens. Porque, irmãos, o Senhor sempre se agradou da simplicidade e da confiança na palavra. Olha aí, elogiando os ignorantes, que essa é a simplicidade lá. Porque simplicidade lá é você não tem conhecimento bíblico, você não tem conhecimento daquilo, mas você confia em tudo que eles falam. Irmão, vamos nos lembrar da simplicidade, daquela simplicidade da obra, irmão, né? Porque hoje as coisas não estão mais simples. As pessoas estão lendo por aí, acessando rede social, estão ficando espertas, inteligentes, está acabando com a simplicidade da obra. Simplicidade da obra, você sabe o que é, né, irmão? É você se manter lá em 1920, que a informação chegava em você da forma lenta, ou seja, demorava, né, 10 anos para chegar em você o que aconteceu hoje, lá do outro lado do mundo. É lamentável que tem pessoas que defendem isso. Eu estou aqui pelo seu bem, abrindo os teus olhos, mostrando para você e falando na sua frente o que você precisa ouvir para não cair nessa arapuca. Essa arapuca que é esse engodo que ele está apresentando. Presta atenção. Eu vou até voltar aqui um segundinho. Presta atenção. Porque, irmãos, o Senhor sempre se agradou da simplicidade e da confiança na palavra. A simplicidade é a confiança na palavra. Qual é a palavra para o CCBN? É quem confia na santa pregação, na santa profetada. O Senhor sempre se agradou dos simples, irmão, que acreditam em tudo que nós prega. É isso que ele está querendo dizer, né? Trocando em miúdos, é isso aí. O Senhor sempre agradou dos simples que acreditam em nós. Porque você sabe, para quem está ouvindo agora aqui, ó, para o CCBN, a palavra de Deus é o que eles pregam.
Óbvio que quando ele diz o Senhor sempre se agradou da simplicidade, né, e daqueles que confiam na sua palavra, significa que o Senhor sempre se agradou daqueles que confiam no que eles falam na tribuna. Ou seja, está tentando renovar nessas pessoas a confiança neles. Confiem em mim. Praticamente está dizendo isso. Confiem em nós, em tudo que a gente fala. Depois, recebendo, pega aquela passagem, maldito do homem que confia no homem. Vocês confiam cegamente no homem. Essa igreja é governada e guiada por homens. Quem confia em todos os ensinamentos que esses homens trazem são pessoas que confiam no homem e que estão iludidas acreditando que estão confiando em Deus. Vamos ver. Nós nos reunimos aqui para ser ungidos pela palavra. Então ungido pela palavra. Qual é a palavra, irmão? A pregação deles. Vocês vieram aqui para ser ungido pelo que a gente prega. E aí, volta, ele dá mais uma reforçada, os homens que confiam nas nossas profetadas. Fica bem. Muito importante, amados, que amemos a casa de Deus, mas que amemos também e aprendamos os conselhos que nós aprendemos na casa do Senhor. Amemos a casa de Deus, irmão. Olha só, nós temos que amar a casa, não sei de onde ele tirou isso, que a gente tem que amar a casa de Deus. Primeiro que a CCB, ou nenhum de seus prédios é a casa de Deus. Nenhum de seus prédios é a casa de Deus, ok? Casa de Deus é em sentido metafórico que foi usado lá na lei. Hoje, meu querido, isso não passa de uma casa de oração, só isso. Mas ele precisa dar esse ênfase exagerado para que as pessoas olhem para a CCB com santidade, olham para a CCB com temor, para que você não fale nada, para que você não critique, né? Eles precisam colocar esse amor idólatra em você pela CCB. Isso aqui é um discurso chamando o CCBano à idolatria. E aqueles que no passado, aqueles homens simples, alguns até semi-analfabetos ou analfabetos, mas que tinham o prazer de carregar a Sagrada Escritura, tinham prazer de ouvir a palavra e confiavam na palavra de Deus. Esse confiava na palavra de Deus, irmão, confiavam neles. Eles estão com saudade disso. Como ele falou assim, irmão, naquele tempo confiavam na palavra de Deus. Que é confiar em tudo que eles pregam. É lamentável, irmão, mas eles estão aí em desespero tentando pegar a rédea de novo e puxar. Ainda estão, com alguns, mas mesmo lá dentro, mesmo dentro da CCB, já tem muita gente que está se despertando, acordando, e já não estão mais confiando nessas baboseiras que eles estão pregando aí. Essas coisas que esse homem disse, lamentável, gente. Isso aqui não passa de controle mental. O que ele está fazendo aqui é lutando para te controlar. A ideia deles é voltar a dominar absolutamente sobre vocês. E o único que perde com tudo isso é vocês mesmos. Simples assim. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.